legal que você está aqui com a gente. Seja bem-vindo à MSBN Bridgeport. Essa é uma série de mensagens sobre o profeta Daniel, um livro abençoadíssimo que tem muito a nos ensinar sobre a igreja dos dias de hoje também. Então, acredito que você vai ser muito edificado. Tenha certeza que você vai assistir todos os vídeos dessa série que são para abençoar a sua vida. Nas sombras da Babilônia Antiga, uma história começa a se desdobrar. Vamos conhecer um império nunca visto antes, debaixo do poder de uma nação conquistadora. O povo escolhido de Deus, agora mantido em exílio, em meio a sonhos e visões inexplicáveis. Vamos ver reis e reinos que tiveram que se dobrar aos pés de um rei que é eterno. Vamos presenciar o triunfo daqueles que têm fé inabalável e escolhem confiar no Senhor acima de tudo. A um coração fiel a Deus foi entregue a revelação do fim dos tempos e o que viveríamos nos dias de hoje. Começamos a nova série de mensagens sobre o livro de Daniel. Amém! A gente vai aprender muito com esse livro aí. Gente, Daniel 1, do 1 ao 14 eu vou ler primeiro e logo a gente segue com os demais versículos. Preste bastante atenção, você pode ver na sua Bíblia, na tela ao lado também. No terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Então se imagine aí parte de um povo que estava lá tranquilo, às vezes você estava trabalhando, estudando, se põe lá naquele lugar em Jerusalém, capital do seu povo, o maior reino de Israel, Judá, estavam lá, tranquilos, debaixo do governo do rei Jeoaquim. Então, um homem que liderava um império muito grande, Nabucodonosor, o império da Babilônia, veio até Jerusalém e cercou a cidade, dominou a cidade. Alguém muito maior do que eles dominou-os. Versículo 2: o Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá. Presta bem atenção nisso aí que eu li de volta. O Senhor, o próprio Deus, deu vitória para Nabucodonosor sobre o rei Jeoaquim, rei de Judá. E Deus permitiu que Nabucodonosor levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus, dos deuses babilônios. Colocou coisas sagradas do templo de Deus no templo deles. Versículo 3. O rei Nabucodonosor ordenou que Aspenaz, chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento. Aí, dependendo da tua versão que você está lendo, você vai ver algumas outras características, mas que querem dizer o mesmo contexto aí. Que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ainda no versículo 4. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Vou repetir essa parte para você fixar bem. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Versículo 5. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Versículo 6, aí entra os nossos personagens. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. Isso é, não foram só os 4 jovens que foram para esse lugar, mas eles estavam entre os escolhidos. Amém? Todo mundo entendendo até aí? Amém. Amém? Amém. Então tranquilo, beleza, que a leitura é um pouco extensa, né? O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Dependendo da sua versão, esse nome vai mudar um pouquinho também. 8.
Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Então ele deixou isso claro. Sem protestos, mas ele deixou isso claro. Deus havia feito com que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor o rei. Ele estava se referindo a Nabucodonosor. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel então falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias. E aí ele faz uma proposta. Ele diz assim: faça uma experiência conosco durante 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a de outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir, com o que você enxergar, com o que você perceber. 14. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra maravilhosa, poderosa. Deus, nós cremos que a sua palavra não volta vazia. Como espada de 2 gumes, perfura até o profundo da nossa alma, muda a nossa percepção de mundo, traz convencimento de pecado, arrependimento e transformação. Senhor, nos ajuda a entender a sua palavra. Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vocês entenderam essa passagem até aí? Amém. Então a gente tem um povo que é cercado, é dominado, segundo o versículo 1 diz para nós. Já vou começar abrindo um parênteses. Esse livro ele é bem interessante e ele provoca algumas discussões entre os historiadores sobre quem o escreveu. Você vai ver que quando esse povo aí é cercado, quando é colocada uma coerção sobre o povo de Judá, a primeira coisa que Nabucodonosor faz é falar para a cultura dele ser esquecida aos poucos. Então ele fala assim, pega o povo mais inteligente no meio desse povo, pega o pessoal mais jovem, não me traga os velhos, pega o pessoal mais jovem, pega o pessoal que se veste bem, está escrito lá na Bíblia, tá, gente? É o Nabucodonosor que está fazendo essa acepção. Pega o pessoal que se veste bem, pega quem entende de tudo, quem tem o corpo bem cuidado, quem tem bom conhecimento, quem fala bem, pessoas que têm capacidade de aprender um novo idioma, ele está falando ali. Pega os melhores, eu quero esses aí, os que podem influenciar aos outros. Coloquem eles para comer a nossa comida, beber a nossa bebida, coloquem eles para aprender o nosso idioma, para trabalhar como a gente trabalha. Depois de um tempo, a gente vai pôr eles para servir a gente. Em uma cultura que nos pressiona a nos conformarmos, isso é, fazer parte daquela forma da cultura, a história de Daniel e desses seus 3 amigos vai lembrar a gente de algo. Que vale a pena a gente permanecer fiel a Deus, mesmo quando a pressão é intensa. Mesmo quando a pressão é intensa. E você vai ver em tudo Deus dando força para eles permanecerem firmes. Vou começar falando aí das pressões externas. O mesmo artifício que Nabucodonosor usou e que os chefes replicaram, né, apesar do Senhor entrar ali no coração de um deles, né, e convencê-lo a ajudar a Daniel e seus amigos, apesar disso, né, o mundo ele sempre vai tentar imprimir, nos moldar em algo que não era plano original do Senhor, não era parte do nosso chamado para ser. Ele vai sempre tentar nos colocar naquela forma. Vou dar um exemplo para você no trabalho. A cultura corporativista, né, que muitos de nós nos envolvemos, né, ou a forma como que você trabalha, muitas vezes vai ensinar pra gente o quê? O que importa é a gente subir na carreira. Ou se você tem a sua companhia, o que importa é eu fazer mais dinheiro, o que importa é eu empregar mais gente, continuar a fazer a roda girando, e a roda vai girando, e é isso aí, e custe o que custar, e não tem problema, e eu perco tempo com a minha esposa, eu perco tempo com os meus filhos, porque eu estou vivendo em prol de algo maior. Eu vim aqui para essa terra para trabalhar, eu vim aqui para me resolver. E essa pressão é colocada sobre nós o tempo todo. Vocês concordam comigo?
Amém. Vocês concordam que a gente é tentado a isso? Ainda mais nós que viemos para cá. Vou colocar na estatística Instituto Achismo Felipe de Informações que 90% de nós viemos aqui em busca de uma vida melhor. Você concorda comigo? Quem não nasceu nos Estados Unidos? Quem não nasceu aqui? Olha lá, temos três nascidos aqui. Amém. Pode baixar sua mão. Dos não nascidos aqui, que estão morando aqui, né? Não estão só visitando, a gente tem alguns irmãos que estão visitando o nosso país, né? Eu chamo de nosso país porque esse é o lugar que Deus me colocou, minha nação, para eu morar. Quando eu estiver aqui, eu estou servindo eles, né? Mas tirando esses irmãos que estão nos visitando, a esmagadora maioria de nós veio aqui porque deseja ter uma vida melhor, senão não estava aqui, certo? Nessa tentação que a gente entra de subir, de crescer, de guardar, de investir o nosso tempo, nossos dias, a nossa vida no trabalho, a gente acaba perdendo algumas outras coisas. Eu aprendi que sempre que a gente diz sim para algo, a gente está dizendo não para alguma outra coisa. Você concorda comigo? Sempre está dizendo sim para algo, você está negando alguma outra coisa? Então hoje eu vou trabalhar até mais tarde para eu fazer tanto, eu preciso fazer tanto. Você está dizendo não para alguma outra coisa, para um tempo com o teu filho, um tempo com a tua esposa, você mulher, um tempo com o seu marido, e vice-versa. Você está escolhendo ter um tempo com o teu filho, você está dizendo não para outra coisa. Você está escolhendo ter um tempo com o Senhor, um tempo de oração, um tempo de qualidade com Deus, um tempo de súplica, de clamor, você está dizendo não para outras coisas. Sempre que a gente diz sim para algo, a gente está dizendo não para outra coisa. É isso que Daniel está nos ensinando. Ele está se posicionando. Sair do âmbito do trabalho. Outra coisa que pode pôr muita pressão na gente são as redes sociais. Eu achava que eu não precisaria falar disso. Quando eu pensei nisso, lendo o livro de Daniel, e eu li algumas semanas atrás esse livro, e eu pensei, poxa, a gente podia meditar sobre esse livro lá na igreja, com os irmãos. Seria algo que ia enriquecer muito a nossa vida da igreja, a vida da nossa igreja. Eu pensei, não preciso falar disso. Mas repensando, eu vi o tamanho da necessidade da gente falar sobre redes sociais. Tem adulto, gente, por incrível que pareça, sucumbindo para a rede social. Tem adulto voltando a ter 15 anos de idade por causa de telefone, na frente de uma tela. Talvez você conhece um ou dois. Talvez se você sentar para fazer uma lista das pessoas que estão próximas a você, você vai falar, meu Deus, está todo mundo desse jeito, está todo mundo vivendo assim. Vocês sabem, né, que a gente, há uma semana atrás, a gente foi servir os irmãos lá em Atlanta. E a gente conversando sobre um irmão que faleceu esses tempos, né, e, enfim, ele tirou a sua própria vida por causa de comparação com os outros. Porque ele viu o melhor dos outros, não era criança, gente, não era jovem, não era adolescente, não era um solteirão aí que estava triste porque não conseguia começar a vida. Era um adulto formado, com trabalho, com responsabilidades, contas a pagar, porque no Instagram o outro amigo está melhor. É engraçado, mas acontece. O mundo vai empurrando essa ideia de que o valor das pessoas está na popularidade delas, ou no like que elas têm, na quantidade de seguidores, na imagem que você constrói de si mesmo para os outros. Não, mas eu não sou assim, pastor, eu nem ligo para isso. Mas se alguém posta alguma coisa no Instagram, você fica, olha lá o fulano. Olha lá o fulano. E olha o fulano com o fulano. Não me convidaram. E olha o Beltrano com o fulano. Olha, isso aqui tá devendo, ó. E tá ostentando. A gente é assim. E a gente dá uma importância tão grande para isso. Parece que é superficial, que é rótulo, que é aparência. E a gente começa a agradar a gente que a gente não conhece. Porque a gente quer estar igual. A gente fica nessa busca insana para falar bem de gente que nem merece ser elogiada. Para tecer comentários, para melhorar nossa reputação perante alguém, para melhorar nossa imagem perante alguém. Gente, não importa se você é desaprovado ou aprovado por alguém que você não conhece. Não importa se você tem 1.000, 2.000, 10.000 ou 12 seguidores.
Jesus tinha 12 que andavam pertinho dele. 12. A única aprovação que a gente precisa, sendo homens, estando aqui na terra, é de Deus. A gente leu aqui Lucas 3. Esse é meu filho amado, de quem eu tenho prazer. É isso aí que importa. É aquele dono, criador do universo, dizendo: é você que eu amo. É você que me representa. É isso que é o importante. Paulo vai falar muito sobre isso. Ele vai falar: Senhor, olha isso que acontece comigo. Porque ele vê a diferença dele para os outros, né? A Bíblia vai dizer que ele tecia redes para se sustentar. Onde ele passava, né, ele era sustentado pelos irmãos do seu ministério. Ele tinha esse trabalho extra, né, enquanto ele estava anunciando o Evangelho de Jesus. E ele falava: Jesus, por que eu tenho que viver com essa dificuldade que eu tenho? E ele não especifica a dificuldade, mas Deus responde a ele o quê? A minha graça, a minha aprovação é o bastante. A aprovação de Deus é o bastante. Pastor, então eu não devo me preocupar com gente que eu não conheço? Até certo ponto, não. Se Deus não te falou para você se preocupar, não. Jonas, ele foi convidado por Deus a se preocupar com um monte de gente que ele não conhecia, gente que ele odiava, gente que oprimia o povo dele, que falava mal da gente dele, que massacrava a gente dele. Se você for ler os livros de história, na época de Jonas, o povo hebreu, ele era massacrado pelo povo que vivia em Nínive. Você vai ver atrocidades que eles faziam com as mulheres, com as crianças do povo hebreu. Então ele tinha muitos motivos para odiar, mas Deus falou: Jonas, é aquele povo que você vai atrás, é aquele povo que você vai chamar e vai contar para eles sobre um Deus remidor, um Deus de graça, Deus de favor. É aquele povo que você tem que ir lá, você tem que anunciar Deus para eles. E fim. Então ele foi. A menos que Deus faça isso com você, igual fez com Jonas, meu irmão, vive a sua vida. Seja um representante de Cristo na terra. Amém. Viva pelo favor e pela graça de Jesus. Amém. Pastor, mas eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema com o trabalho, não tenho problema com rede social. Você acredita que tem gente que se deixa pressionar pela própria família? Tem gente que é pressionado por expectativa de parente. Tem gente que é expectativa de amigo próximo. Toma a mente dele de um jeito que ele não consegue mais viver. Para ele escolher uma profissão, um estilo de vida, a forma com que vai casar, né? Eu já vi casamento acabar por causa do jeito que ia ser a festa do casamento. As pessoas confundem hoje em dia, né? A festa do casamento com casamento. São coisas muito diferentes. A cerimônia do compromisso. E a gente vai deixando isso tomar o nosso coração. E se coloca uma pressão, coloca um jugo, um peso sobre si, que leva ao fim do propósito de Deus para aquela pessoa. O mundo vai dizer para você: seja como todo mundo, entra nessa forminha aí da Babilônia, viva para si mesmo, faça os seus desejos, cumpra a sua própria vontade. O Espírito Santo está dizendo assim: ei, me escuta, vive para Cristo, vive para o propósito de Jesus, viva para mim. Pastor, eu não me deixo influenciar pelos meus amigos próximos, pela minha família e pelo seu próprio eu. Vou abrir um parênteses aqui sobre a cultura de consumo. Muitas vezes, quando se fala sobre Babilônia nos nossos dias, as pessoas tendem a falar, né, sobre um dos maus do nosso século, que é esse consumo exagerado, exacerbado. A gente é o dia inteiro, né? Nocauteado por propaganda, por marca. Onde você olha tem marca. A gente já nasceu nesse mundo. Você que nasceu dos anos 50, 40 para frente, que é todos nós aqui, acredito? Dos anos 40 para frente, todos nós nascemos olhando marca. Não sei se você percebeu isso, porque é natural para nós. Igual para as crianças de hoje em dia é natural nascer com o tablet na mão. É natural pra gente ver marca em tudo. Marca na roupa, marca embaixo da TV, marca no berço, marca na cama, marca no edredom. E a gente fica com isso na cabeça. Não, se não for daquela marca, se não for daquele jeito, se não for assim, olha, Deus me deu uma grande bênção, mas não era da marca que eu queria. Eu tenho que dar um jeito de trocar isso aí, né? Suave com alguém. E as propagandas vão dizendo isso pra gente. As influências, as pessoas ao nosso lado, as comparações, né, na televisão, hoje em dia na rede social. Você só vai ser feliz se você tiver o carro do ano.
Você só vai ser feliz se a sua casa for feita de tal material e você tem que alugar ela desse jeito no Brasil, na mão de tal corretor, porque aquele corretor e a roupa da moda e o carro do... E vai. E a gente vai deixando a vontade de Deus de lado, deixando o reino de Deus de lado, deixando de buscar o reino de Deus para buscar o que os outros querem que a gente faça, ou tenha, ou seja, ou esperam da gente. E as expectativas de Deus para mim e para você? Estou na introdução. Sabe por quê? Tem muita dúvida quanto a isso, e eu vou entrar nesse assunto do dinheiro, que estamos falando disso já, quanto a dízimo, quanto a oferta. O clima até dá aquela baixada, assim, ó, os irmãos estavam sorrindo, já pararam. Que a gente tem o coração preso nisso, nessa cultura de consumo, de ter o nosso próprio desejo, como eu falei, e a gente não é livre de verdade. Trabalha, como eu falei, às vezes deixa de estar com o filho, deixa de estar com a família, deixa de ligar para alguém importante porque está trabalhando também. E o dinheiro que ele ganha do trabalho, não é ele que tem o dinheiro, é o dinheiro que tem ele. Se ele não está com aquele dinheiro lá na conta, eu não abri minha conta. Você já passou por isso? Já teve esse sentimento? Já viu alguém com esse sentimento? Não consegue acessar a conta do banco, aí fica meio desesperado, não, só para ter certeza que eu estou com esse dinheiro agora. Não estou com esse dinheiro. Que tipo de confiança é essa? E se o banco quebrar amanhã? Não está difícil de acontecer, gente. Algumas semanas atrás, lá na Europa, um país inteiro parou porque o banco não respondia. Porque o sistema do banco caiu e ficou o dia inteiro. Aí o povo ficou sem comer, o povo ficou sem beber. Eu não duvido que uma boa quantidade de gente não pensou em tirar a própria vida nesse dia aí. Não, porque eu não consigo ver quanto dinheiro tem. A gente ficou louco com isso. Uma coisa é verdade, quanto mais a gente permanece firme na nossa fé, quanto mais a base da nossa alegria, da nossa confiança está em Jesus e não na nossa conta bancária ou aquilo que alguém pode nos oferecer, a expectativa dos outros sobre nós, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos honrar. Gente, que essa semana, está começando agora, que você decida essa semana viver com convicção no Senhor. Amém. Viver com convicção no Senhor. É Deus que está no controle. É Deus que está no controle. Mesmo em tempo de pressão, em lugares de pressão. Vamos voltar lá para Daniel 1? Abre a sua Bíblia aí. Daniel no capítulo 1. Pode deixar lá engatilhado no versículo 8 na sua Bíblia. Daniel e os seus amigos, os nomes babilônios deles eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas você sabe que é Misael, Azarias e Ananias. Muito bom. Isso aí, esses são os nomes de verdade. A gente tende a esquecer desses e chamar só pelo nome da Babilônia, né, irmãos? Mas os de verdade era esse. Eles entenderam muito bem essa pressão externa, essa pressão de fora. Eles foram arrancados da sua terra, levados cativos para a Babilônia. Você já pensou nisso? A gente está aqui nos Estados Unidos, eu falei da nossa escolha para estar aqui, né, que a gente queria uma vida melhor. Eles foram tirados também do lugar onde eles moravam. Foram para um lugar com língua nova, claro que com muita disposição porque eram jovens, mas eles foram obrigados a estar lá. E mesmo assim, eles decidiram honrar a Deus acima de tudo. Aí eu me pergunto, se eles que foram levados por Deus, está escrito no versículo 2 lá, que Deus permitiu que eles perdessem a guerra. Está escrito lá, Deus permitiu que o rei Jeoaquim fosse dominado por Nabucodonosor. Eles foram obrigados a estar lá. Eles resolveram honrar a Deus. Por que é que a gente está aqui? De acordo com a nossa vontade. Porque a gente decidiu estar aqui nesse lugar, a gente não honra o Senhor com o que a gente tem. A gente não honra o Senhor com o que a gente é. Com a nossa juventude, com as nossas habilidades, com o que a gente sabe fazer ou pode aprender. Por que aqueles homens naquela situação conseguiram e a gente não? Gente, era uma cultura totalmente diferente, opressora, que não reconhecia o Deus deles. Eles chegaram lá, eles receberam roupa nova, comida nova, novo nome, novas posições, serviço novo.
Foi tirado tudo que era considerado identidade deles. E eles não esqueceram de quem eles eram. E como é que a gente deixa a nossa identidade passar? Como é que aqui na igreja eu sou uma coisa, passou daquela porta, às vezes passando daquela porta, passando dessa primeira aqui, ou levantando do meu banco, eu já sou outro. Tem uma diferença aí. Eles não se dobraram aos manjares. Foi-lhes oferecida a melhor comida que poderia ter na época. Por quê? Para eles serem destaque, para quando eles voltassem ao convívio do povo deles, as pessoas vissem neles exemplo. Olha, eles aprenderam a língua dos babilônios também, comeram a comida dos babilônios também. Vamos todo mundo para lá. Esse era o objetivo. Vamos todo mundo ser igual a eles. Era engolir a cultura do povo, disseminar aquela imagem de que a cultura babilônica era certa. E a nossa cultura do céu? Citando Paulo mais uma vez, eu gosto muito dessa passagem, ele nos chama de embaixadores do reino de Deus. Nós estamos de passagem aqui. Será que a gente não está perdendo a nossa cultura, aquilo que Deus nos chamou para fazer, para entrar na forma desse mundo? Vou ler o versículo 8 com você. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Foi a única coisa que ele fez. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, o chefe, Aspenaz, disse: tenho medo de meu senhor, ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. 11. Daniel falou com o assistente, designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar dele, Ananias, Misael e Azarias. 12. Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Vou pular lá para o 14. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. 15. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam com a comida do rei. 16. Depois disso, até o assistente aprendeu. O assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Imagina ele servindo, Servindo a carne para o outro, o carboidrato que eles comiam, a proteína que eles comiam. Tá aqui, irmão, sua creatina, teu isso, teu aquilo. Você é o Daniel, Tá aqui sua batata. Toma aí. Tá aqui o seu alface, Ananias. E era isso. Ele entendeu que o Deus deles estava fazendo algo por eles. E por que que Daniel decidiu fazer isso? Por que ele decidiu não se contaminar com a comida do rei? Por que ele não foi arrogante nem rebelde, mas ele tratou com respeito, Ele falou: olha, se você puder, faz um teste com a gente. Ele tratou com sabedoria. Por que ele fez isso? Ele tinha muita convicção em Deus, ao invés do compromisso com os homens, de que Deus ia fazer alguma coisa. Deus me disse para fazer Y. A situação está me mostrando X. Eu vou com Deus. Não, mas todo mundo está fazendo X. Eu vou com Deus. Está simples para mim. Olha, vocês podem ir, está tudo bem, vocês podem fazer desse jeito. Não, mas o patrão mandou fazer assim. Eu entendi, mas meu Deus disse que é errado, então eu estou indo para cá. Mas meu bem, vai ser muito mais fácil a gente fazer desse jeito. Meu bem, Deus mandou ir assim. Estão entendendo? Amém. Quando a gente escolhe ser fiel ao Senhor, quando a gente escolhe honrar essa convicção que a gente tem em Deus, Deus aparece, Deus faz, Deus resolve. Todos os dias a gente vai ter situações em que a gente vai ter que escolher entre o caminho fácil e o caminho certo. Nem sempre o caminho certo vai ser o mais fácil. Nem sempre, presta bem atenção, nem sempre o caminho que é certo vai ser o mais fácil. Algumas vezes vai ser. E nem sempre, presta atenção, nem sempre o que dá certo é o certo.
Você entendeu? Nem sempre o que dá certo, deu resultado. Tudo bem, todo mundo vivo. Eu fiz, ninguém ficou sabendo, minha mulher não ficou sabendo, o pastor não ficou sabendo, meu chefe não ficou sabendo. Deu certo. Nem sempre o que dá certo é o certo. E às vezes, ser fiel a Deus pode te custar algo. Momentaneamente pode ser que você está perdendo. Poxa, isso me custou o tempo que eu ia fazer tal coisa. Poxa, isso me custou aquela oportunidade de trabalho. Caramba, essa decisão de ser fiel a Deus me custou tantos dólares. Sabe que a fidelidade a Deus tem, valor infinitamente maior do que qualquer custo ou prejuízo terreno que a gente possa ter. Qualquer custo ou prejuízo terreno. Daniel e seus amigos, eles venceram a Babilônia não com a força deles, que a gente vê o resultado, né? Olha, eles ficaram mais fortes, ficaram mais vistosos do que os outros que comeram aquela comida do rei. Eles venceram a Babilônia com a fidelidade deles a Deus. A fé deles silenciosa falou mais alto que qualquer protesto que eles poderiam ter feito. Olha, me dá só os legumes. É isso. As nossas decisões muitas vezes vão ser silenciosas, com pouco alarde, mas vão refletir a glória de Deus por onde a gente passar. Onde a gente passar, vão ter que admitir, realmente eles não fizeram o que a gente fez e deu certo. Realmente eles foram fiéis a Deus, eles confiaram em Deus e deu certo. Eles resolveram não enganar, eles resolveram não ir pelo caminho mais fácil e deu certo. Isso tem muito a ver com a identidade que eu falei. Você vai ver que Ananias, Azarias e Misael. E Misael, eles tiveram seus nomes trocados enquanto estiveram ali. Daniel também teve seu nome trocado. Daniel teve seu nome trocado por Beltesazar, uma referência a deuses pagãos. Mas ele não esqueceu quem ele era. O nome dele significa Deus é o meu juiz. Ele está comigo. Ele vai fazer justiça por mim. A estratégia, como eu falei para vocês, era muito clara, né? Era fazer eles esquecerem quem eles eram e assumir uma nova cultura. Talvez o inimigo vai tentar rotular você. Talvez por alguma coisa que aconteceu vão te chamar de fracassado, outro pode te chamar de perdedor, outro vai chamar você, vai dizer que você não tem valor. Talvez por um erro que você cometeu, por uma circunstância. Alguém pode te rotular de muitas coisas. Já me rotularam de muitas coisas. Provavelmente já rotularam todos vocês de alguma coisa. Mas saiba que mesmo assim, Deus não esquece o seu verdadeiro nome. Amém. De onde você veio e o propósito para o qual Ele te criou. Amém. Amém. Podem colocar muitas embalagens em você, muitos rótulos. Você vai chegar num lugar, vão te apresentar já e vai acabar com a tua imagem. Mas Deus sabe a tua verdadeira identidade. Ele sabe para onde você tem que ir. Em Cristo, a nossa identidade é o quê? Ser filho. A gente leu aqui em Lucas 3. No mesmo dia que Jesus foi batizado, muitas outras pessoas foram batizadas. Olha só, eu estava vendo aquele povo assistindo e declarando a fé nele. Olha que coisa interessante, né? Só aconteceu aquele dia. Eu imagino que batismo especial. Só aconteceu aquele dia, na história da humanidade. O próprio Deus, encarnado como filho, vendo as pessoas se batizando e confessando sua fé nele. Que coisa maravilhosa. Não sei se vai acontecer de novo, de alguma outra forma, não sei. Mas eu sei que aquele momento foi único. As nossas decisões, elas criam vários desses momentos únicos e nos oportunizam de maneira única. Talvez Daniel, que estava cativo naquele lugar, ao escutar que ele ia ter que comer aquela comida, ele podia falar outra coisa, decidir outra coisa, fazer greve de fome, ou comer aquilo que eles estavam comendo. Não, vou representar bem, meu Deus, vou comer tudo aqui para ficar forte igual os outros. Não. Ele lembrou da sua lei, da lei do seu povo. Ele falou, isso aqui vai me contaminar. Está escrito ali no versículo, isso aqui vai me contaminar. Eu não quero ser contaminado por essas coisas. Ele convidou seus 3 anos e falou, gente, vou step up aqui e vou falar para eles. Posso falar? Pode falar.
Gente, nós não vamos comer essa carne de vocês aí. Eles não deixaram a Babilônia reescrever a história deles. Não deixe alguém que não conhece o seu Deus escrever a sua história por você. Não deixe alguém que não teve as experiências com Deus que você teve tentar mudar a tua identidade. Continue vivendo a identidade de filho que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus. Como é complicado e difícil lidar com gente que se deixa influenciar por qualquer coisa. Ah não, porque hoje aconteceu isso, então meu dia hoje vai ser com a cara fechada. Porque hoje aconteceu aquilo, então meu dia vai ser sorrindo. E a pessoa vai se movendo pelas circunstâncias. E vai entrando em buraco que não devia entrar. Em oportunidade que não devia entrar, que não era de Deus para a vida dele. Abrindo portas que não era para ele abrir, que era para ele esperar o tempo certo de Deus, porque ele se deixa influenciar pelas circunstâncias. Se lembre, se você está passando por uma situação difícil, você está passando pela situação. Você está assim. Você não é isso. Você não é assim. Vou lembrar de novo para você. Daniel sabia quem ele era. A minha justiça vem do Senhor. O meu Deus é justiça. Vamos abrir lá Daniel 1:15. Agora eu convido você a ler até o 21 comigo. Preste bastante atenção. Vamos lá. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes ao invés da comida e do vinho servidos aos outros. 17. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum, excepcional, fora do comum, para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel, olha só, aos 4 ele concedeu aptidão em comum para entender a cultura da Babilônia. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Grifa aí, anota, esse é o trailer do episódio que eu... Interpretar sonhos e visões. Aí o spoiler para você. É na Bíblia, tem. 18. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes, incluindo os 4, a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, ele já sabia quem ia ter resposta. É o pessoal do legume, é o Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É eles que vai ter resposta para mim. Ele observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu próprio reino, aqueles que nasceram na cultura, viveram na cultura. Ele observava que eles, os estrangeiros, que tiveram que aprender a nossa língua, viver aqui, aprender os nossos costumes, ele observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos esses outros. Confiar em Deus não significa que a gente vai evitar situações difíceis, como a que eles estavam vivendo. Mas é crer que Deus está agindo mesmo no meio de cada uma dessas situações. O medo vai tentar parar a gente. Vai tentar, não vai? Vai. Mas a nossa convicção em Deus, a nossa confiança em Deus vai nos fazer avançar. Amém. Jesus, tira de mim o medo. Coloque em mim confiança em Ti. Renova a minha fé em Ti, Senhor. Essa que tem que ser a nossa oração. Essa era a oração de Daniel. A gente vai falar sobre oração daqui a alguns dias também. Daniel é um exemplo de oração para todos nós. Quando a gente confia no Senhor, assim como Ele confiou, a gente experimenta do poder de Deus de maneira diferente. Está escrito ali, incomum, extraordinário, dependendo da tua versão, mesmo em terras estranhas. Deus, o que eu estou fazendo nessa terra? Esses Estados Unidos não é para mim. Senhor, essa terra não é para mim. Eu vou maldizendo essa terra. Senhor, essa cidade de Bridgeport, por que o Senhor não me colocou em dentro? Por que o Senhor não me pôs
na Geórgia, na Carolina do Norte. Senhor, eu não gosto. Senhor, o meu trabalho é ruim, é não sei o que. Senhor, por que o Senhor me pôs para trabalhar na janela e não no piso? Senhor, por que o Senhor me pôs na limpeza e não para fazer unha? Irmão, vive onde Deus te colocou para viver. Se estabeleça naquele lugar. Seja fiel ao Senhor. Fecha a boca para reclamar e comece a proferir palavras de bênção. Aqui o Senhor vai me abençoar. Aqui o Senhor vai me fazer importante. Vocês ao meu redor vão ver o que o Senhor vai fazer comigo. Foi isso que Daniel fez. Ele falou: olha, faz um teste comigo. Eu vou estar melhor que todos esses aqui depois de 10 dias. Faz esse teste com Deus, irmão. Senhor, a partir de hoje eu vou parar de maldizer esse lugar. A partir de hoje eu vou parar de maldizer o meu patrão. A partir de hoje eu vou parar de maldizer essa cidade. E você vai ver o que Deus vai fazer em você, através de você, em nome de Jesus. Escolha confiar, confie em Deus, confie em Deus. Gente, amanhã essa luz para de funcionar, o banco fecha, teu trabalho acaba, os clientes vão embora. O que sobra é a nossa confiança em Deus. O que sobra é a nossa confiança em Deus. Fica de pé. Amém. A história deles começou com muita pressão. Pressão para se conformar, pressão para esquecer quem eles eram. Mas Daniel e os seus 3 amigos, eles escolheram: a gente vai ter convicção em Deus acima do compromisso com os homens. A gente vai levar a nossa identidade acima dos rótulos que eles colocaram sobre nós. A minha confiança, a minha convicção, a minha fé no Senhor está acima do medo. E Deus foi fiel com eles. É simples. Irmão, não importa a pressão, Deus está com você. Ele te fortalece, te sustenta, te separa para o teu propósito, te guarda até que você chegue nesse lugar. Hoje o Espírito Santo está chamando você para você não se dobrar. Não se dobrar aos costumes, não se dobrar às amizades, não se dobrar aos comportamentos que não agradam ao Senhor. Mesmo em meio à Babilônia, você pode viver como filho do Deus vivo. Mesmo em meio a esse ambiente terrível que às vezes a gente é colocado, é possível ser um representante de Deus naquele lugar. Levante-se em fé, declare a sua identidade, confie. Deus vai me sustentar, Deus vai me honrar, Deus vai me usar para impactar essa geração, essa cidade do Senhor por conta de você. Somos nós que vamos fazer. Você acredita nisso? Amém. Você acredita nisso? Amém. Curva a sua cabeça, nós vamos orar juntos. Senhor, eu acredito que a sua palavra tem